E se aquela ideia de renovação da mente, que a gente lê na Bíblia, fosse um processo que a neurociência de hoje conseguisse explicar? Pois é justamente essa ponte que o Márcio Bringuente constrói no livro Mente de Cristo. Vamos mergulhar em como alinhar nossos pensamentos aos de Cristo não é só um ideal de fé, sabe? Mas um processo prático que pode literalmente remodelar o nosso cérebro. Olha, essa citação do livro já muda o jogo. Ela nos desafia a sair da crença passiva. É quase como um convite para a gente instalar um novo sistema operacional na nossa mente, para começar a raciocinar a partir da perspectiva do céu e não só da nossa. E o livro já nos joga direto no meio de um conflito. Mas não é uma batalha lá fora. É uma guerra que acontece aqui dentro, na nossa mente, entre duas formas de pensar. Os padrões que o mundo ensinou e a nova identidade que a fé nos dá. E aí vem a grande pergunta que o autor faz. A tese dele é que muita gente, mesmo com fé, ainda está rodando um software mental antigo, sabe? Um software moldado pelo medo, pela escassez, pela culpa de um passado que, espiritualmente, nem existe mais. A batalha, então, se resume a isso aqui. De um lado, os pensamentos do mundo, que nos prendem ao passado, ao medo, à falta. Do outro lado, os pensamentos do reino, focados no futuro, no propósito, na abundância da graça. E o livro se propõe a ensinar exatamente como fazer essa troca de sistemas. Tá, mas como essa troca acontece na prática? É aqui que a coisa fica fascinante. O livro não está falando de mágica. Ele mostra que essa transformação é um processo real que une o espiritual e o biológico, uma fusão entre os princípios da palavra e as descobertas da neurociência. O conceito que amarra tudo isso é a neuroplasticidade. A ciência prova que nosso cérebro não é estático. Ele pode se religar, criar novas estradas neurais. E a conexão que o autor faz é simplesmente genial. A renovação da mente, lá de Romanos, é exatamente isso. A fé se torna a força que, literalmente, remodela a estrutura do nosso cérebro. Então, como é que funciona esse laboratório da fé? O livro basicamente descreve em 3 passos. Primeiro, meditar na palavra. Esse é o estímulo. Segundo, essa prática, feita com intenção, começa a construir e fortalecer esses novos caminhos neurais. E terceiro, o Espírito Santo entra em cena, consolidando a transformação. É a união perfeita. A ciência descreve o como e a fé libera o poder para acontecer. E essa remodelação do cérebro todo leva a algo muito mais profundo do que só pensar diferente. Leva a ser diferente. A maior virada de chave que o livro propõe é a de identidade. É deixar para trás aquela pessoa definida pelas falhas do passado para abraçar uma natureza completamente nova. Esse versículo aqui é a chave de tudo. Não se trata de uma simples reforma, de dar uma melhorada. É uma recriação total. É como se o nosso DNA espiritual fosse trocado, gerando uma identidade novinha em folha que redefine a essência de quem a gente é. Essa ideia é muito poderosa. A versão antiga não foi consertada, ela foi substituída. Entender isso é libertador. Desconecta a gente da culpa, dos padrões antigos, porque nossa identidade não está mais presa no que a gente fez, mas no que já foi feito por nós. Ok, então se a identidade é nova e o cérebro pode ser remodelado, a pergunta que fica é como viver isso no dia a dia? É aí que o livro sai da teoria e entra no como fazer, sabe? Apresentando ferramentas para essa nova identidade não ser só um conceito, mas uma realidade diária. E aí o livro traz umas ferramentas bem práticas, e algumas podem até surpreender. Ele adapta técnicas como a PNL, que estuda como a linguagem afeta nossa mente, e até a hipnose conversacional, que usa o poder das palavras para acessar o subconsciente. O objetivo aqui é usar isso não de um jeito secular, mas como um meio para a gente alinhar nossos padrões mentais mais profundos com as verdades da fé. E um dos conceitos mais incríveis para mim é a gratidão profética. A ideia é genial. Não é só agradecer pelo que já aconteceu. É agradecer antes, em antecipação, pelo que a fé já garante que vai acontecer. O livro explica que essa atitude proativa inunda o cérebro de dopamina, que é tipo o hormônio da esperança, e isso fortalece ainda mais os caminhos da fé. E tudo isso nos leva ao passo final. Como é que essa revolução interna, a nova identidade, a mente renovada, transborda para o mundo real e vira ação? Bom, o ponto de partida é sempre o pensamento. É a escolha consciente de adotar a mentalidade do reino. É olhar para qualquer situação não com os olhos do medo, mas com a perspectiva do propósito, da abundância que a fé nos mostra. Depois de pensar, vem o crer.
É o processo de internalizar esses pensamentos até eles descerem da cabeça para o coração e virarem crenças profundas. É nesse ponto que a verdade do reino deixa de ser só uma ideia e passa a ser a lente com que a gente enxerga o mundo, moldando as emoções e as expectativas. E o resultado final? Viver. Quando o pensamento e a crença estão alinhados, a ação vira uma consequência natural. Comportamento só reflete a nova identidade. Não é mais sobre se esforçar para fazer o certo, mas sobre manifestar quem se é, vivendo os princípios do reino no dia a dia. Simples assim. No fim das contas, tudo se resume a isto. A realidade do reino se manifesta a partir de uma mente transformada, e essa transformação toda começa com um único pensamento. O que nos deixa com a pergunta mais importante de todas: onde é que os nossos pensamentos começam?